Sei que esse horário é um horário bastante heróico, né? Para nos manter acordados, despertos. Por isso eu vou começar aqui com uma brincadeira que todos nós conhecemos perfeitamente, né? A brincadeira é o que é o que é. O que é que cai de pé e corre deitado? Você vê como... O que é que não deixa entrar? O que é que não deixa sair? O que é que não deixa continuar? E o que é que não deixa terminar? A resposta não foi tão rápida assim como a chuva, né? O que é que não deixa entrar? O que é que não deixa sair? O que é que não deixa continuar? O que é que não deixa terminar? Tem que dar uma dica? Tá bom. O que é que não deixa entrar? Anticoncepção. O que é que não deixa sair? O aborto. O que é que não deixa continuar? A cacotanásia. O que é que não deixa terminar? A eutanásia. Tudo relacionado com a vida. E a anticoncepção é a causa do aborto. O aborto gera a cacotanásia, isto é, esse desprezo pela vida no atendimento, na saúde, nos hospitais, na sociedade. Né? E a cacotanásia gera eutanásia. Então tudo começa no reto uso da sexualidade humana. Quando se desvinculou a sexualidade humana da procriação e do amor entre o homem e a mulher, no matrimônio, através do ato conjugal, o resto foi uma reação em cadeia. Quando não se deixa entrar a vida no seio materno, no seio da família, não se deixa sair a vida do corpo da mulher. E o aborto, já dizia Paulo VI, ia desencadear, isso quando foi aprovada a lei do aborto na Itália, ele dizia, vai desencadear uma onda de violência na sociedade. E a violência não é só provocada pelo tráfico, né? A violência provocada pelo uso do álcool na condução de veículos, né? E a lei seca tenta impedir que essa violência prossiga, né? A violência também é um não atendimento justo da saúde, a não atendimento das pessoas de uma maneira, na sociedade, de uma maneira reta, de uma maneira que possa a pessoa ter a certeza que ela tem os seus direitos, os verdadeiros direitos, não os pretensos, os verdadeiros direitos respeitados, e acaba de chegar aquele momento em que a vida está no seu limiar e se antecipa com a eutanásia, né? Então, eu não gosto de repetir uma coisa que todos os professores repetem, né? Até parece uma presunção. Mas, no simpósio de bioética, o tema mais importante é o de hoje à tarde. Todo professor diz que a matéria dele é mais importante, né? Mas as 3 pessoas aqui presentes vão ter que fazer jus à importância do tema de bioética, porque não se pode ficar apenas numa avaliação, como se hoje de manhã algumas perguntas apareceram, né? E a fecundação in vitro, que diz a igreja? E o aborto, e a célula-tronco, isso e aquilo lá, como se fosse toda uma questão assim, bipolar. Pode e não pode, né? Enquanto não soubermos harmonizar a sexualidade humana, né? nas suas diversas dimensões, física, psicológica, afetiva, espiritual, social, cultural, com a vida humana, quando não houver essa harmonia, né, nós ainda ficaremos naquilo pode, não pode, deve, não deve. Né? É uma questão de nós sabermos harmonizar. Né? E hoje de manhã, só uma vez essa palavra apareceu. Eu tive que sair um momento, não sei se apareceu outra vez, mas durante toda a manhã, só uma vez essa palavra harmonizar apareceu. Né? E a harmonia do homem
da mulher com a sua própria masculinidade, sua própria feminilidade, é que vai dar aos relacionamentos interpessoais harmonia, vai dar à família harmonia, vai dar à sociedade harmonia. Por isso, eu acho que todos nós temos que aprofundar muito naquele documento do Pontifício Conselho para a Família, quando os redatores desse documento sobre a sexualidade humana, verdade e significado, nos falava assim de uma maneira muito direta, né? A sexualidade humana é um bem. Enquanto modalidade de se relacionar e se abrir aos outros, a sexualidade humana tem como fim intrínseco o amor. Mais precisamente, o amor como doação e acolhimento, como dar e receber. E é isso que nós vamos ver nessa tarde com as palestras dos conferencistas, que são eminentes conhecedores desse tema da sexualidade humana. Por isso, eu posso dizer com bastante propriedade que realmente hoje, nessa tarde, nós vamos ter a base, o fundamento para poder defender a vida antes de entrar no corpo materno, para que ela possa sair com dignidade e respeito do corpo materno, para que ela possa ser tratada, acompanhada durante todo o transcorrer da sua vida e para que se possa fazer da morte um dom, uma oferenda da vida temporal a Deus. Então vamos ouvi-los, começando pelo Dr. Walter Reginato, que vai falar sobre o valor da sexualidade. Bom, boa noite a todos. Boa tarde. Olha, dizem que o apresentador sempre deve começar com alguma pegadinha para ver como é que está a plateia. Notei, então, que estão todos atentos e alertas. Ótimo. Eu gostaria, antes de iniciar, além de cumprimentá-los, acrescentar um pequeno item, que não é tão pequeno, é bastante grande, do meu currículo. Eu sou casado com a Cíntia há 25 anos, e nós temos 3 filhos, o Gabriel com 24, a Patrícia com 22 e o Tiago com 20. E eu digo isso, porque isso é o que realmente eu acredito que tenho de maior valor. E eu faço questão de colocar no meu currículo. Qualquer um com maior mérito poderia falar sobre isto. Mas quando o assunto é ser o esposo de Cíntia ou o pai dos meus filhos, aí nós somos únicos. E nós começamos a ver o valor desta individualidade e a responsabilidade dessa individualidade do ser humano. E falar sobre o valor humano da sexualidade já nos diz respeito que nós temos que entender o que se compreende por valor. O dicionário, quando nós procuramos, ele frequentemente inicia a associação de valor com problemas de ordem econômica. E sem dúvida, atualmente, está muito vinculado a este significado econômico, mesmo quando associado ao humano, e infelizmente, mais ainda nos tempos de hoje, quando associado à sexualidade. Primeiro, eu prefiro citar uma definição a respeito de valor, que me perdoem eu não conhecer o autor, mas ela diz o seguinte, próximo: valor é aquilo que eu sinto falta quando eu perco. E acredito que esta seja uma definição bastante apropriada ao tema que nos propomos hoje. Porque caminhando para a segunda palavra do título, que é humano, havemos de pensar que é fundamental que não se perca o sentido de humano que carregamos conosco. Caso contrário, corremos o risco de perder este valor.
este valor de ser humano, sem nos darmos conta. Aliás, parece que a sociedade moderna tem se esforçado muitas vezes nisso, em nos confundir nesta nossa missão natural que recebemos após nascer, que é comportarmos-nos como seres humanos. E o que é o ser humano? A professora Cláudia nos apresentou hoje pela manhã toda uma visão microscópica até o nascimento de nós. Mas eu vou ficar com uma definição de São Paulo. Ser humano é todo aquele que é nascido de mulher e, portanto, por natureza, recebe o dom de ser uma criatura criada por Deus para poder amar e glorificá-lo. Próximo. A ciência, atualmente, ela nos tem confirmado que somos realmente únicos na nossa constituição. E passamos a definir pela genética, como vimos pela manhã, o que de fato nós já conhecíamos pelo coração, pelo amor de Deus, que nos cuida individualmente. E nessa individualidade que somos, tornamos-nos de um valor incomensurável, porque ninguém pode ser igual ao outro, em nenhum tempo e na própria eternidade. Este reconhecimento só pode nos fazer realmente dar glória a Deus, em perceber o valor que Ele associa a cada um de nós, não por os nossos méritos, mas por dom da graça que Ele nos dá. Agora, somos responsáveis por este valor. Nos é pedido a cada um e a cada uma, no livro do Gênesis, ainda no seu capítulo 1, que o homem deve crescer no valor que tem pelo dom da vida humana. Crescei, está escrito no Gênesis. Frequentemente, esta palavra é reduzida ao significado pertinente ao número de filhos no casamento. Está vinculado, mas nós temos que dar uma nova conotação. E este conceito, eu gosto de frisar, que eu aprendi com Dom Antônio Augusto, numa palestra no ano passado, que ele teve a oportunidade de nos dar em São Paulo. Nós temos que associar o crescer ao crescimento da pessoa humana, conforme ele nos explicava. É preciso crescer a pessoa na sua totalidade, de ciência biológica, psicológica, como ser social e também, muito particularmente, no reconhecimento da presença da sua espiritualidade enquanto ser que é eterno. O homem, nós lemos no Evangelho Vitae, é chamado a uma plenitude de vida que se estende muito para além das dimensões da sua existência terrena, porque consiste na participação da própria vida de Deus. Crescei. Não temos que temer aos que se apresentam com teorias científicas a respeito da modernidade da sexualidade. Temos que crescer e a tudo dar uma resposta, porque não temos que nos preocupar com o que havemos de dizer ou havemos de falar. Naquele momento, Cristo nos dá essa segurança. Vos será indicado que deveis falar, porque não serei vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. E este é o Espírito da verdade. Portanto, para crescer, nós precisamos saber acolher o Espírito. E se não crescemos na espiritualidade, como faremos? Se a espiritualidade é a maneira como o homem transcende esta realidade terrena, a religião é o caminho que optamos por viver concretamente, comprometidos esta espiritualidade. E para o cristão, crescer em espiritualidade não pode haver outra opção por liberdade e amor do que seguir a verdade em Cristo. O próximo. Este crescimento pessoal deve ser responsável, manifestando uma ação de amor que transborda além de si. E por transbordar, ele deve se multiplicar. Porque quando se multiplica, é porque se ama, se cresce e se torna fecundo.
multiplicai-vos, nós lemos no Gênesis. Mas é uma multiplicação que não tem um objetivo dominador, mas um objetivo de compartilhar esta felicidade. E a principal consequência deste compartilhar na existência do amor, da caridade, é a vida que nos é oferecida como dom. A vida que foi criada e agora passa a ser gerada pelo próprio homem, sem mérito destes, mas por graça de Deus. A vida, plena manifestação de Deus que é amor, conforme nos afirma o Papa Bento XVI. Próximo. Agora, como ocorre este compartilhar entre homem e mulher? E aí nós vamos recorrer a João Paulo II, no seu livro Homem e Mulher o Criou. O Papa nos diz que na primeira narrativa do Gênesis, aonde nós lemos, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Ele os criou. Criou a toda a humanidade. E percebam, não o homem e depois a mulher, nos alerta o Papa. A narração do capítulo 1 do Gênesis não conhece o problema da solidão original do homem. O homem, de fato, desde o princípio, nos diz categoricamente, João Paulo II, é masculino e feminino. Vamos avançar na sua explicação. O homem é só. Isto quer dizer que ele, através da própria humanidade, através daquilo que ele é e ao mesmo tempo constituído numa única, exclusiva e irrepetível relação com o seu próprio Deus. Permite também relacionar a solidão do homem com a sua consciência do corpo, mediante o qual o homem se distingue de todos os outros animais e se separa deles, e também pelo corpo reconhece-se enquanto pessoa. Podemos afirmar com certeza que aquele homem assim formado tem contemporaneamente o conhecimento e a consciência do sentido do próprio corpo. E isto baseado na experiência da solidão original. O homem se sente só. Não só o homem, mas homem e mulher se sentem sós. Como então superar esta solidão? Seguimos no Gênesis. Não é bom que o homem esteja só, diz Yahvé. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. De fato, nenhum dos outros seres vivos oferece ao homem as condições básicas que tornem possível numa relação de dom recíproco. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, afirma que, sozinho, o homem não realiza totalmente esta essência da existência humana. Apenas a realiza existindo com alguém, e ainda mais profundamente e completamente existindo para alguém. Esta relação é exatamente o fim da solidão original do homem. E então, como, uma vez já não se sentindo mais só, como ele vai compartilhar e se sentir em plenitude? Próximo. Recorremos então a Jacques Leclerc na sua obra A Família, em que ele aponta a diferença dos sexos como a diferença natural mais profunda que existe entre os seres humanos. Para ele, esta constatação é tão complexa e profunda que esconde em si mesmo um mistério do homem. Mediante este mistério, verifica-se que o homem, segundo Leclerc, é essencialmente incompleto. Vejam, o homem e a mulher são essencialmente incompletos. Não se bastam a si mesmo, têm necessidade de outros para expandir a sua personalidade. Em particular, cada um dos sexos não corresponde a mais do que uma humanidade incompleta. O homem tem necessidade da mulher
e a mulher do homem, diz Leclerc, porque mediante as suas diferenças comportam-se em buscar um no outro a sua complementariedade, ou seja, a humanidade completa, ela se encontra no casal gerador de homens. Para Leclerc, esta complementariedade não se expressa única e exclusivamente no âmbito da sexualidade anatômica ou fisiológica, mas no seu contexto mais amplo possível, que atinja todas as manifestações de comportamento de cada sexo, na dinâmica cotidiana da sociedade, na vida comum, na ajuda mútua, no comportamento moral e na construção de uma cultura. Para ele, homem e mulher são complementares um do outro de todos os pontos de vista. O sexo, nos afirma, surge, pois, antes de mais nada, como uma necessidade de outrem, de alguém simultaneamente semelhante e dissemelhante, de um semelhante complementar. João Paulo II segue com as ideias de Leclerc, nos explicando que quando o primeiro homem viu a mulher e exclamou: é osso de meus ossos e carne da minha carne, afirma simplesmente a identidade humana dos dois. Com essa exclamação parece dizer: eis um corpo que exprime a pessoa que é masculinidade e feminilidade. Quer dizer, o sexo é o sinal original de uma doação criadora e de uma tomada de consciência por parte do homem, entendendo-se como masculino e feminino, de um dom divino, por assim dizer, de modo original. Tal é o significado com que o sexo entra na teologia do corpo. A figura da costela, da qual teria nascido a primeira mulher, Eva, não é outra coisa senão para apontar que tanto homem e mulher possuem a mesma dignidade e estão para caminharem lado a lado. E não por isto, Eva saiu do pé ou da cabeça, mas para estar ao lado. Parece que o Papa João Paulo II nos explica didaticamente o como e o porquê desta sexualidade que Leclerc nos aponta como incompleta, enquanto não se unir ao seu semelhante de semelhante. Esta união, que complementa homem e mulher, só poderá ocorrer em plenitude quando alicerçado no amor de Deus. Próximo. Este amor de Deus, que antes do pecado original se cumpria diante dele, sem que se sentisse vergonha. Por isso mesmo, a sexualidade não pode e não deve ser tratada como assunto vergonhoso. O amor conjugal, nos afirma Paulo VI, na Humanae Vitae, exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema, Deus que é amor, o Pai do qual procede toda a paternidade nos céus e na terra, o seu nome. Continua Paulo VI, o matrimônio não é fruto do acaso, ou produto de forças naturais inconscientes. É uma instituição sapiente do Criador para realizar à humanidade o seu desígnio de amor. Mediante a doação pessoal recíproca, que lhes é própria e exclusiva, os esposos tendem para a comunhão de seus seres, em vista de um aperfeiçoamento mútuo, pessoal, para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas. E para este amor conjugal matrimonial, Paulo VI nos transmite quais devem ser as características desse amor. Antes de mais nada, um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo espiritual e sensível. E depois, um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal, em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas. É ainda amor fiel e exclusivo até a morte. E finalmente, é amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, suscitando novas vidas. Este amor, reconhecido como sendo espiritual e carnal, sensível, encontra na atração física um gozo que não poderá ser completo
se não associado ao compromisso matrimonial que se estabelece diante de Deus. É nesta atração sexual, manifesta pela beleza física, que homem e mulher estabelecem um primeiro encontro de olhares, que passam a revelar a pessoa que está presente, representada na sua expressão corpórea, física e, portanto, sexual. Próximo. Esta distinção da masculinidade e da feminilidade deve ser educada desde a infância, de maneira oportuna, conforme orienta a preparação para o sacramento do matrimônio na sua etapa remota. A distinção de dois gêneros, e somente dois, homem e mulher, deve sempre ser acompanhada tanto das manifestações anatômicas como do comportamento. E neste aspecto, o exemplo dos pais, pai e mãe, torna-se fundamental para que se forme na criança a imagem do homem e mulher em toda a sua masculinidade e feminilidade. A ausência da paternidade ou da maternidade sempre dificultarão este processo educativo. É nesta etapa em que a sexualidade desperta na sua forma natural e desinibida, que cabe aos pais educar os filhos uma sexualidade dentro do pudor e do respeito, sem que os traços da vergonha pecaminosa assumam uma falsa moralidade que afastarão o diálogo sobre o conhecimento correto das atribuições do sexo. Este diálogo se oferece na medida da capacidade de compreensão dos filhos e deverá seguir progressivamente, antecipando-se às informações distorcidas oferecidas por colegas, pela mídia ou mesmo dentro das escolas. A educação dos filhos é responsabilidade primeira dos pais, um dever dos pais que não pode ser delegado de maneira cômoda a professores e muito menos a livros e revistas de bancas de jornais. O próximo. Se assim se esforçam os pais, os filhos poderão alcançar a adolescência adequadamente formados, numa fase quando o furor instintivo desgoverna a razão, ainda mais em tempos de hedonismo, o próximo, faz favor, e de sensualidade exuberantes. Prevenir uma gravidez, assim denominada de indesejável, da adolescência, inicia-se por uma educação sexual na infância. Próximo. Jamais os pais podem ter a certeza de que com o meu filho não acontecerá, a minha filha não engravidará. Uma sólida educação não deixa ninguém imune às tentações naturais e crescentes. E seria erro gravíssimo condenar os filhos que possam vir a apresentar tropeços nesta fase. Isto não significa omitir-se, mas compreender com caridade as fraquezas humanas, como nos ensinou o próprio Cristo. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Contudo, que fique claro que o perdão não exime a justiça responsável de assumir os atos praticados, quando estes possam vir a gerar uma nova vida ou acarretar no sofrimento de terceiros. A isto não podem os pais poupar o dever de seus filhos. Caso contrário, banaliza-se a sexualidade, torna um jogo de prazeres irresponsável, estimula novas aventuras. Que não seja a prevenção para estas possíveis consequências a resposta fácil oferecida por métodos contraceptíveis de qualquer ordem, que aparentemente de maneira enganosa facilitam a educação, promovendo, na verdade, uma deformação de valores do relacionamento sexual, reduzindo a um ato de satisfação egoísta, irresponsável, descomprometida de sentimentos, onde a pessoa humana do outro se torna um mero objeto sexual. As consequências dessas atitudes, que podem, sem dúvida, promover momentos de prazer tão propagadas no mundo moderno e até consideradas recentemente como cientificamente necessárias para a saúde, como se fosse uma academia de ginástica, acarretam com frequência o esvaziamento interior. E não é raro
o seguimento de uma tristeza profunda pela sensação de ter sido utilizado como material de consumo descartável. Próximo. Mas procuremos seguir na boa orientação. Com naturalidade, o caminho do namoro passa pela maioria dos jovens. A primavera da vida exuberante, nos anos da juventude, convida o homem e a mulher a se aproximarem para uma convivência a dois. Uma etapa que o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E nos últimos tempos, cada vez mais o casamento é adiado para etapas tardias da vida, o que exige uma maior fortaleza e controle dos desejos de união por uma vontade livre e determinada. Relacionamentos de namoro e noivados prolongados são frequentes, e as dificuldades para uma vida de castidade torna-se um grande desafio aos nossos jovens. Descobrir e crescer no amor necessariamente deve estar relacionado ao conhecimento da pessoa do outro, que se ama na sua totalidade, e não somente na sua expressão física. Próximo. Esta é uma etapa que se denomina de preparação próxima para o casamento, onde viver muitas virtudes como a fortaleza, a sobriedade, a temperança, o pudor, colaboram para uma castidade amorosa, que ao invés de gerar uma revolta indignada, deve favorecer o desenvolvimento de um relacionamento maduro, onde o sexo se cumpre na afetividade respeitosa de quem se prepara na direção de uma união estável, fiel e exclusiva. Próximo. Não se pode esquecer a importância da vida de oração perseverante, com o crescimento da vida interior pela frequência aos sacramentos, principalmente da reconciliação e da Eucaristia, associada a cuidados com os ambientes e divulgações inadequados, manifestados por todos os meios da mídia, devem necessariamente fazer parte disto para um crescimento pessoal. Mediante essas atitudes, se avançará na compreensão da sexualidade, sem que se perda o sentido da valorização que se deve ser reservada para uma vida de compromisso matrimonial. E se aos jovens não rezam, que rezem os pais para procurar que seus filhos se mantenham fortes nessas condições. Quando bem vivida a segunda etapa, os noivos deverão se preparar para a fase que consolidará este compromisso. Atualmente, não é difícil ver jovens que antecipam as alegrias das núpcias com a ideia de que tudo é apenas uma questão de tempo burocrático de espera. Não nasce o dia senão quando chega o sol. Não se faz festa de 15 anos aos 14, assim como não se ganha a corrida antes da chegada. Tudo a seu tempo. E a data do casamento não é simplesmente um produto da burocracia, com data marcada para a festa, mas a marca para a qual se prepara um encontro especial, único, revestido de mistério e de esperança, que não merece ser substituído por um encontro casual, que cede à tentação, como uma criança que abre o presente uma semana antes do Natal. O mesmo faz os noivos, quando abrem o presente antes da data. Estão esquecendo o motivo da festa, passam por cima das expectativas, abreviando a ansiedade que fomenta, numa fantasia da magia amorosa, o crescimento do mistério do encontro nupcial. Próximo. Na preparação imediata, já próximo ao casamento, espera-se um conhecimento amadurecido dos cônjuges, dos futuros cônjuges, que agora buscam se aprofundar na conscientização de comprometer-se por uma vida inteira fiel, conforme os mandamentos da igreja, com a vontade de Deus no sacramento do matrimônio. Próximo. O vestido da noiva conduz ao altar uma mulher que se reserva em suas vestes nupciais para o encontro com seu amado, a quem deverá, por livre e espontânea vontade, revelar-se por inteira e acolhê-lo no leito conjugal. Aqueles que ouvem essas palavras com uma certa falta de esperança, é porque, quem sabe, já esqueceram que o amor pode existir na sua integridade.
nós não devemos fazê-lo, porque ao noivo cabe aguardar antecipadamente a entrada da futura esposa, exigindo-se uma atitude de vigilância de quem guarda o espaço reservado somente àquela que deverá desposar em entrega de serviço e amor, como Cristo fez a sua igreja, em espírito de sacrifício amoroso. É estranho se falar em sacrifício, sacrum facere, quando se fala das núpcias do matrimônio, mas assim é. O sacrifício é oferta feita a Deus com cerimônia solene em oblação. Neste sacrifício, onde o leito conjugal transforma-se no altar, são hóstias vivas, o homem e a mulher velhos, que morrem para que nasça uma nova vida, agora constituída numa só carne e numa só alma. É o oferecimento completo de tudo que eram, homem e mulher, consumados em oferenda completa para em união com Deus, que se faz presente nesta relação sexual da carne, em espírito e verdade, se dê vida a um novo ser. Um novo ser que é uma família abençoada e acolhida por Deus. Próximo. Nesse ritual, nesta celebração, o selo matrimonial sacramental ocorre quando da união sexual dos cônjuges que consumam desta forma as promessas do altar. Neste momento apresenta-se o valor maior da sexualidade humana, onde homem e mulher se promovem a colaboradores de Deus na abertura para uma nova vida, se assim for da sua vontade, em oferecer este dom, que é um dever do casal buscá-lo, sem contudo poder exigi-lo de direito. Quanto a isto, o Papa Paulo VI inicia sua encíclica já mencionada com palavras firmes, dizendo: o gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pelo qual os esposos são colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador, foi sempre para eles fonte de grandes alegrias, se bem que algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Próximo. Desta união, da qual emerge uma nova família, visível na união de homem e mulher, mas transformada numa única entidade, agora completa, da própria humanidade, em plenitude, deve-se permanecer perseverante nas promessas estabelecidas no altar. Próximo. E nesta perseverança, a vida sexual encontra lugar, não primeiro, mas importante na vida a dois para esta permanência. Grave engano daqueles que, vencidos os primeiros calores que procedem do fogo de amor eterno, acredito que eles permanecerão unidos sem a disposição da renovação permanente. A vida necessita de alimento, seja ela de natureza vegetativa, animal, espiritual. Um importante alimento da vida matrimonial é uma vida sexual ativa, responsável, amorosa, onde não se nega ao cônjuge o que por direito lhe foi concedido em juramento. Um amor que avança no conhecimento dos caminhos do afeto, imprescindível nas manifestações do cotidiano, como um bálsamo para descanso, como força nas dificuldades e júbilo nas comemorações. Enganam-se aqueles que colocam as indisposições temporais como forte obstáculo para uma vida sexual permanente, da onde muitas vezes procede o único remédio para estes males. Saber-se amado e correspondido é fonte de inúmeras alegrias, quando assim ocorre numa atitude de generosidade, respeito e carinho por parte dos dois. Não permitam que as tribulações do cotidiano os afastem das alegrias do leito conjugal, que deve ser um lugar de paz e acolhimento na presença de Deus. Sei que se seguirá a palestra de planejamento familiar, mas é necessário que se fale da castidade conjugal. Próximo. É importante que não se passe de modo superficial neste tema, mal interpretados por muito, quando enxergam nesta expressão, castidade conjugal, um paradoxo ao relacionamento sexual, que nada tem em contrário
a união dos corpos, necessária e imprescindível para a consumação da união sacramental. O homem não é uma criatura concebida única e simplesmente para ser entregue aos instintos da natureza animal, que cumpre adequadamente suas atribuições aplicados a todos os outros viventes. Ao homem se insere de modo superior e hierárquico a condição de liberdade e amor. É certo que não se perde a força dos instintos do animal interno, ainda selvagem, que mora dentro de nós. Mas é verdade que para alcançarmos a plenitude do humano, é preciso ultrapassar esta condição. Ele foi criado, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E deve-se entender que demos nome a todos os animais, as aves dos céus e animais selvagens, mas neles não encontramos alguém que fosse igual a nós, que nos correspondesse. Na catequese do amor humano, o Papa João Paulo II, ao propósito da união da carne, afirma que no homem já não é mais um ato instintivo, mas a própria manifestação de Deus no ato conjugal. Ato constituído de liberdade e amor, no qual homem e mulher são chamados responsavelmente a atuar dentro das condições presentes para que se gere um novo ser com vida eterna. Vamos concluir. Vamos concluir falando da situação do tempo presente. E ninguém melhor que Jerônimo Legene, quando nesta cidade de Brasília, em 1991, em pleno Congresso Nacional, após oferecer uma brilhante conferência, conclui com estas palavras, de uma clareza impressionante, analisando os tempos modernos. É Legene que fala. Daí se pode concluir que o comportamento sexual do homem é certamente o que mais o distingue dos demais seres vivos, porque só ele sabe que as crianças são frutos do amor. Portanto, no comportamento social, separar o prazer e o amor da reprodução é por consequência do filho, é um erro de método. Isso pode assim ser resumido, prestem atenção. A pílula significa fazer amor sem fazer filho. A fecundação extracorpórea significa fazer filho sem fazer amor. O aborto significa desfazer o filho. A pornografia ou a promiscuidade significam desfazer o amor. Conclui Legene, nada disso é compatível com a dignidade humana. Não há necessidade de se recorrer a métodos extraordinários e não há por que se abandonar pela facilidade de meios para que se cumpram as exigências de uma paternidade responsável. A castidade conjugal é, pois, uma maneira de se viver a sexualidade em plenitude, utilizando-se dos meios naturais para tanto. Porém, quando as circunstâncias apresentam condições algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias, por envolvimento de saúde ou outro grave motivo, pode-se comprometer por tempo prolongado, ou mesmo indeterminado, uma vida sexual ativa. A necessidade de permanecer vinculado ao sacramento com fidelidade, recorrendo ao sacrifício da cruz como fonte de alimento, pede que o casal viva este amor na castidade conjugal, onde não se recusa o afeto, a fidelidade do compromisso sacramental, e não se recorre a compensações ilícitas, muitas vezes justificadas pela aridez das circunstâncias, pela tentação sem limites da atmosfera dos tempos, ou pelas minhas necessidades pessoais. Nestas condições, quando o sacrifício da cruz se apresenta diante de nós, vivo e exigente, é a hora de nos tornarmos mais um sirineu, sem que se abandone a Cristo. A castidade conjugal deve ser vivida com amor e pelo amor, para que o amor permaneça no lar cristão. Não podíamos encerrar essas palavras sem fazer uma breve alusão a tantas notícias ventiladas por todos os meios da mídia que proclamam a perversidade do sexo, contrário a tudo aquilo que é desígnio de Deus para os homens. Desnecessário se faz pontuar estes acontecimentos, ou mesmo acrescentar algo a mais do que já é conhecido por todos os senhores presentes. A transformação do sexo como um mercado de consumo numa sociedade sensual e hedonista
banalizou a sua função e, consequentemente, banalizou o próprio sentido do homem. Houve uma perda do valor da sexualidade enquanto instrumento de constituição da humanidade, para transformá-la em circunstâncias que cada vez mais afastam o homem de Deus. É melhor que não se fale mais nada. Próximo. Concluímos pedindo que neste Congresso Eucarístico Nacional elevemos as nossas orações ao Espírito Santo, que mediante a intercessão de sua Mãe Santíssima e seu esposo São José, exemplo de castidade e amor fecundo, possam nos animar e a nos fortalecer na nossa fragilidade em continuar ajudando na difusão apostólica da fidelidade ao mandamento de Cristo e a promover luzes no caminho, para que todos aqueles que optaram por distanciar-se dele voltem para reencontrá-lo na alegria dos que vivem pela sua misericórdia. Muito obrigado. O próximo.